Ou você morre como um herói ou vive tempo bastante para se tornar um vilão. O Batman é, ao lado do Superman, o maior ícone não só da DC Comics, mas de todos os universos super-heróis da ficção, todos. Um homem comum que combate o crime através do medo, cujo preparo pode até colocar deuses de joelho. Gostou, hein? No vídeo de hoje a gente vai dedicar a contar um pouco mais sobre esse personagem que esse ano completa 80 anos. É muito bacana, galera. Eu gosto demais do Batman. Eu não consigo negar. Vem comigo se vocês querem saber tudo sobre o Cavaleiro das Trevas de Gotham City. Vamos lá! Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, pra mim é um orgulho, uma honra poder fazer esse vídeo pra vocês, porque eu não tenho como esconder, eu sou muito fã do Batman. Não sou Batmatch, hein? Para com isso. Mas eu sou fã pra caramba e poder dedicar um vídeo que seja, pra história do Batman, pra história de um personagem que ajudou tanto, inclusive, esse canal aqui e esse apresentador que vos fala pra mim. É um motivo de orgulho demais. Na década de 30, a DC Comics ainda não era, o que é hoje, ou seja, uma marca conhecida pelos super-heróis. Na verdade, muita gente não sabe, mas a DC significa Detective Comics, e o forte sempre foram as histórias de detetive. Até que em 1938 surgiu a Action Comics e apresentou o primeiro super-herói, que era quem? O Superman. O estilo de histórias de super-heróis, que até então não existia, começou a se popularizar muito, mas as pessoas ainda gostavam muito daquelas histórias de detetive. Até que na edição número 27 da Detective Comics, houve a primeira aparição do Batman. Mas o que era aquilo? Era um detetive ou um super-herói? Ele se utilizava de toda a sua inteligência dedutiva para resolver casos, mas ao contrário da maioria dos detetives, que desvendam o caso e acionam a polícia, o Batman fazia tudo sozinho, era o pacote completo. Metia a mão na massa e combatia os criminosos com artes marciais. Era um novo conceito para aquela época. Não tinha isso ainda. Nessa época, que era a era de ouro dos quadrinhos, o Batman ainda prestava um serviço à polícia de Gotham e possuía inclusive um telefone próprio para se comunicar com a polícia. Só 4 anos depois que surgiu aquele bate-sinal, Mas o mais importante dessa informação é que ele ainda agia dentro da lei e as motivações dele eram nobres. Foi só nos eventos pós-crise que o Batman se tornou um homem movido por vingança. Mudou completamente aquele conceito que tinha antigamente. E hoje eu vou falar pra vocês sobre todas as aparições do Batman nos cinemas. Porque se a gente fosse falar dos quadrinhos, provavelmente o vídeo teria 10 horas de duração, é muita coisa. Mas antes, galera, eu vou contar com o bate-like de vocês. Dê essa força pro canal, porque é um pequeno gesto que faz muita diferença. Se inscreve se você é fã do Batman, e se você não é, se inscreve também, porque aqui vocês acompanham notícias sobre quadrinhos, séries, animes, desenhos, filmes e tudo que vocês quiserem. Vocês pedem e eu faço. Valeu, galera, tamo junto mesmo. Quando pequeno, os pais dele levaram ele para assistir o filme do Zorro, num cinema chamado Opera House. Mas quando todos eles entraram no beco, para pegar um atalho, um assaltante abordou todos e matou os pais do Bruce, deixando só o pequeno Bruce Wayne sozinho e desamparado. Esse assassino se chamava John Till, mas isso foi modificado no filme Batman com Michael Keaton em 1989. Nesse filme, os pais do Bruce Wayne são assassinados por um criminoso chamado Jack Napier, que mais tarde acabaria caindo num tanque com produtos químicos e se tornaria o Coringa. Foi interpretado até brilhantemente pelo monstro Jack Nicholson. Ao ser criado pelo mordomo da família, o Alfred, o Bruce cresceu e aos poucos começou a construir o objetivo dele de combater o crime por conta própria. E ele percebeu o que deveria fazer quando caiu acidentalmente numa caverna que estava no terreno da família dele. E lá dentro ele afugentou centenas de morcegos. Ali ele percebeu que a melhor forma de combater o crime seria através do medo, porque ele sentiu medo naquele momento. Muita gente questiona a atitude do Batman de não matar mesmo os vilões mais perigosos, e que todo mundo sabe que não tem salvação. E a resposta pra isso é que mortos não espalham notícia. E foi assim que o Batman se tornou praticamente o primeiro anti-herói do universo dos super-heróis. Você entendeu? Ele é praticamente o primeiro anti-herói. Ele fazia a coisa certa, ele estava bem intencionado, mas os métodos e as motivações dele eram questionáveis, já que a principal motivação não era fazer a coisa certa, mas sim vingança. E para realizar esses objetivos, ele fazia de tudo, inclusive agir contra a lei. Em 1992, Michael Keaton retornou como Batman, dessa vez no filme Batman: O Retorno. Mais uma vez, Gotham é muito bem retratada como um lugar escuro, frio, e que chove o tempo todo, é sempre assim. Dessa vez, os antagonistas do morcego são Pinguim e Mulher Gato, que também tiveram as histórias adaptadas, O Pinguim nasceu com uma deformidade e os pais rejeitaram ele, colocando ele numa cesta, e lançando num rio de Gotham. Só que esse rio levou ele pra ala dos pinguins de um zoológico, até que ele foi encontrado por um grupo que fazia parte de um circo de aberrações. É até surpreendente como é que tudo se encaixava perfeitamente nos anos 90. O sujeito nasceu deformado e, coincidentemente, ele foi encontrado por um circo de aberrações.
Imagina, cara, foi só coincidência, né? Mas de qualquer forma, esse circo de aberrações mais tarde acabou se tornando a gangue do Pinguim que ele tinha criado. O Pinguim foi interpretado pelo brilhante Danny DeVito, mas lamentavelmente o personagem nunca mais apareceu nas telas até surgir a série Gotham no CW. Por algum motivo que eu não faço ideia, parece que os produtores não gostam muito da ideia de confrontar o Batman com um mafioso, não sei. Porque embora o Pinguim fosse um cara que nasceu deformado, ele tinha a sanidade mental intacta. Ele não era um cara louco e surtado como o Coringa, era só um cara muito ganancioso, tanto que ele não era um paciente do asilo Arkham. Mas a mudança maior foi exatamente da Selina Kyle. No filme ela descobriu que o chefe dela era um criminoso que queria roubar toda a energia de Gotham. E em represália esse ato, ele jogou ela do prédio, lá do alto do prédio. Ela sobreviveu à queda, mas com uma sequela que definiria ela dali em diante. A pancada na cabeça deixou ela com um surto psicótico, que influenciada pelo amor que ela tinha por gatos, começou a agir comum. Ou seja, como uma pessoa livre de amarras morais, e foi assim que ela se tornou a Mulher Gato. Esse filme é talvez o filme mais sombrio de todos os filmes do Batman. Embora ele seja datado, né, muito preso àquele momento, eu acredito sim que seja possível assistir hoje em dia e gostar do filme, você consegue. Em 1995, o manto do morcego dessa vez vai para Val Kilmer, que na minha opinião foi um ator muito bom pro morcego. Até mais convincente do que o Michael Keaton, só que muito azarado. Batman Eternamente apresentou uma Gotham City que simplesmente baniu toda aquela escuridão dos dois primeiros filmes. A cidade estava tão colorida, né? Parecia até que era carnaval todo dia. Esse filme foi muito massacrado pela crítica, era ruim demais. Ah, Peter, mas era a época. Era a época uma ova. Era ruim mesmo. Os antagonistas do Batman agora eram o Charada e o Duas Caras, dois sujeitos conhecidos nos quadrinhos por serem gênios, estrategistas e caóticos. Mas nesse filme, eles estavam completamente caóticos. Tipo, não tinham direcionamento. Parece que eles só queriam mesmo ver o circo pegar fogo. Não tinha propósito. E esse foi o primeiro filme a apresentar o Robin, já que tinha sido o próprio Duas Caras que causou a morte dos pais do Dick Grayson. E assim como o Batman, ele foi movido por vingança para assim se tornar o Robin. Mas se vocês pensaram que uma Gotham City colorida, né, que parecia ter saído dos Teletubbies, era um absurdo, acredite, galera, isso piorou. Em 1997 foi lançado o último filme da quadrilogia, e que sim, era uma continuação do primeiro filme com o Michael Keaton. Esse filme finalmente apresentou Batman e Robin como uma equipe oficial. E já que no primeiro filme o vilão foi só o Coringa, e no segundo e terceiro foram dois vilões, agora eles se alopraram de vez, colocaram 3 vilões. Mr. Freeze, Era Venenosa e Bane. Que fizeram com o Bane, galera? O Mr. Freeze foi interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, uma escolha péssima. E não é pra não gostar dele, né? Eu sou muito fã do Arnold, todo mundo sabe disso. Mas ele não se encaixa, né, no perfil do personagem. O Mr. Freeze é um médico que só faz o que faz por buscar uma cura definitiva pra doença da esposa dele, né? É um cara focado, ele não é um lunático que usa pantufa, não. Aí uma turma até que se esforçou pra explorar, né, os estereótipos da Era Venenosa, que era bastante sedutora, mas não convenceu nem um pouquinho. Mas e o Bane, Peter? Pois é, cara, o Bane foi reduzido ao estereótipo de um monstro. Nem falar ele fala. Ele só grunge. E todo mundo que acompanha os quadrinhos sabe que o Bane é um cara inteligente pra caramba. Talvez um dos vilões mais inteligentes do Batman. E se Gotham antes parecia carnaval, agora tá parecendo carnaval na Disney. O Batmóvel parece ter um trio elétrico de tanto que ele brilha. Na boa, não é possível que nenhum vilão consiga se assustar com aquilo. Eu gosto muito do George Clooney, né, como ator. Mas ele realmente não se encaixa como Batman, uma pena. Definitivamente não convenceu. O que aconteceu com aquele Batman, né, que combate o crime impondo medo? Aquele Batman tava fanfarrão. E eles tentaram explorar até a briga interna entre o Batman e o Robin, já que o Dick Grayson não queria mais ver a sombra do Batman. Mas esse drama não convenceu nem um pouquinho de tão mal feito que ficou. Fora os detalhes toscos, como aqueles mamilos nas roupas, saindo aqui. E o fato de eles transformarem a sobrinha do Batman na Batgirl, sendo que todo mundo sabe que a Batgirl é a filha do comissário Gordon. Bola fora total. A turbulência foi tanta que o Batman ficou longe dos cinemas por 8 anos. E ele só voltou aos cinemas em 2005, que só foi possível porque em 2002 estreou Homem-Aranha com Tobey Maguire, que voltou a dar um up nos filmes de super-heróis. E assim o Batman ganhou um espaço respeitado com o filme Batman Begins, que contou a história do personagem, repetindo o fato dos pais dele terem sido assassinados depois de saírem do cinema. Mas esse filme não contou só a origem de como o Bruce decidiu se tornar um justiceiro, mas sim como ele treinou com a Ordem dos Assassinos, que era liderada pelo Ra's al Ghul, né, pra se tornar o Batman com toda a habilidade e preparo que ele tem. O sucesso desse filme foi tanto que o Batman, interpretado pelo Christian Bale, logo se tornou uma trilogia com Batman Cavaleiro das Trevas e Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu não escondo de ninguém, pra mim é uma obra-prima do cinema em geral, hein, não é só de super-herói. E nesses filmes a gente tem a volta de 2 vilões clássicos do morcegão, hein. O primeiro foi o Coringa, que inclusive o ator Heath Ledger ganhou até o Oscar de melhor ator coadjuvante, e o segundo foi o Bane. Dessa vez o Bane estava devidamente bem adaptado, mas muitas pessoas se queixam de que o ator escolhido não foi
o certo. O próprio ator Tom Hardy disse numa entrevista que ele sofreu algumas sequelas pra seu bem, porque ele é um homem pequeno, teve que malhar muito e ganhar muito peso pra fazer esse vilão. Cavaleiro das Trevas ainda apresentou uma nova origem pro Duas Caras, mas depois o vilão não foi mais aproveitado. Essa foi, sem a menor sombra de dúvidas, a melhor sequência de filmes do Batman de todos os tempos. Só que na mesma época que essa trilogia explodiu de sucesso, no ano de 2006, a Warner lançou Superman: O Retorno, que era um filme bem mediano. Isso começou a encher o público de esperança de ver finalmente os dois no mesmo filme. Mas isso não aconteceu. Ao menos não na época em que o Batman estava no auge do cinema. Na verdade, Batman vs Superman aconteceu como uma sequência direta de Man of Steel. E definitivamente não agradou os fãs. Não adianta. Dessa vez o Batman foi interpretado pelo Ben Affleck. E a escolha do ator incomodou muita gente, porque o Ben Affleck já tinha feito antes o Demolidor na Marvel. E todo mundo disse que ele foi o principal responsável pelo fracasso do filme. Porque ele foi criticado por não ser um bom ator, não é por ter sido do Demolidor. Como Batman, ele dividiu opiniões, né? Muita gente diz que ele era um bom Bruce Wayne, mas não era um bom Batman. Mas mesmo que ele fosse um bom ator, um ótimo ator, isso não faria milagre, né? Porque o filme tentou misturar dois clássicos dos quadrinhos num filme só. A morte do Superman e o Cavaleiro das Trevas. E basicamente saiu um filme com síndrome do pato. O pato é animal que voa, anda e nada, mas não faz bem nenhum dos três. Foi isso que o Batman vs Superman fez, né? Pegou duas obras maravilhosas dos quadrinhos, forçou uma junção das duas pra produzir um filme. E não fez jus a nenhuma das duas. Depois disso, o Ben Affleck voltou a fazer o Batman, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça. Mas as críticas se repetiram. Era um bom Bruce, mas não era um bom Batman. O próximo Batman vai ser interpretado pelo Robert Pattinson no filme The Batman, que vai ser lançado em 2021, porque o Warner já anunciou que o universo cinematográfico da DC vai ser rebutado, ou seja, refeito do zero. Enquanto isso, outras histórias paralelas que giram em torno do universo do Batman já estão anunciadas aí, quase estreando, como o filme do Coringa e Aves de Rapina. E só como curiosidade, galera, existe um easter egg no filme Watchmen de 2009, em que na abertura do filme, um herói chamado Coruja salva um casal de um assaltante na porta de um local onde estava escrito Opera House, dando a entender que esse herói impediu o surgimento do Batman. Isso pode ser servido de inspiração para que o universo DC e da Vertigo finalmente se unissem num único universo, ou seja, o mundo de Watchmen era só mais uma das muitas terras do universo DC. Além dos filmes, o Batman teve uma série dos anos 60 mais focada no humor, né, e na ação. Teve a origem dele contada na série Gotham, no CW, e também vai aparecer mais diretamente na série dos Titãs. Essas foram todas as aparições do Batman nos cinemas. Mas é nos quadrinhos e nas animações que o Homem-Morcego se destaca, né? É lá que a gente percebe que qualquer um tem que temer o Homem-Morcego. O Batman protagonizou obras que ficaram imortalizadas como verdadeiras obras de arte, né? Como Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas, Batman 1 e Morte em Família. E ao lado do Superman, o Batman foi o personagem que mais participou de crossovers com personagens de outros universos. Exemplo do Juiz Dredd, Spawn, Predador, Homem-Aranha. E esse ano de 2019, o Morcegão completa 80 anos. Faltam 20 para completar um século. E por mais que ele tenha evoluído muito, né, o visual dele para se adaptar a essa nova realidade, o conceito nunca fica velho. Um jovem com a infância traumatizada que resolve fazer algo para mudar o mundo ao seu redor é algo que se aplica à realidade de muita gente. É por isso que o Batman vai viver para sempre. Não importa quantos atores venham a interpretar ele. Galera, vocês gostaram do vídeo? Comenta aqui embaixo. São 80 anos de Batman. A gente tem que deixar isso marcado. Marca com o seu comentário. Parabeniza o Morcegão aqui embaixo. E assim, por conta disso, desses 80 anos, vai ter muito resumo chegando dele aqui. Então, deixa o like nesse vídeo, ajuda com o seu feedback positivo. Se inscreve aqui e ativa o sininho, para você não perder nada que sair desses resumos que eu vou trazer para vocês, de tudo que eu vou trazer sobre o Batman, inclusive do que tá chegando do Batman no cinema também. Conto muito com você no canal, hein? Obrigado por mais esse vídeo, tamo junto, até a próxima, galera. Fui!